Olá, galerinha. Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu irei falar, a respeito da atividade 23 e 24 de História, que trata sobre a escravidão. É um episódio muito triste, que infelizmente, ocorreu na história humana e na história do nosso país, e que a gente ainda sente os efeitos até os dias de hoje, Sobretudo os negros que buscam aí igualdade de direitos, de condições de vida, Que ainda há uma disparidade, ou seja, uma diferença muito grande ainda na comparação entre brancos e negros. Então vamos lá aí falar um pouquinho dessa atividade que vocês vão começar a estudar, falando um pouquinho de escravidão. Bom, a atividade 23 e 24, como vocês estão vendo, ela vai começar pela literatura de cordel. Então, o que seria a literatura de cordel? É uma literatura que ela é popular, que ela é feita em versos e geralmente rimada. Ela é muito comum, no Nordeste do nosso país, Esse tipo de literatura em folhetos, Em folhetos. Geralmente ela era oral e depois ela é passada para os folhetos. Nessa fonte 1, conta a história de Aqualtune. Aqualtune, que foi escrito essa literatura, esse cordel pela Jaride Arraes, ela escreveu esse cordel em 2014, contando um pouquinho da história da Aqualtune. Aqualtune, como os versos vão contar, a história dela, ela era uma princesa, princesa num reino, do Congo, mas por conta de guerras, ela foi aprisionada, e infelizmente ela acabou aí sendo levada, sendo vendida para o tráfico negreiro, que a trouxe para o Brasil, em resumo. Então, ela vai sofrer as consequências de uma guerra. Então, na África, a escravidão, ela já existia, E a escravidão no mundo, na história humana, ela é extremamente antiga. Ela é anterior ao nascimento de Cristo. É de 1.000, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, já existia a escravidão. Só que essa escravidão, ela ocorria por questões de dívidas, por questões de guerra. Ela só vai se tornar uma mercadoria, um objeto, digamos assim, a partir do século XVI, com a escravidão realizada por povos europeus na África. Então, ela vai mudar um pouquinho desse sentido, da escravidão de antigamente, que já existia, na Grécia Antiga já existia, eles tinham escravos, eles que realizavam os trabalhos domésticos. Na Roma Antiga também, existia escravos, no Egito Antigo, enfim. Então, a escravidão, ela já existe há muito tempo. Só que essa escravidão como um objeto, como uma mercadoria, esse novo sentido, ela vai só existir a partir de meados de 1500, digamos assim. Então, na fonte 1, vai contar a história de Aqualtune, Então, vejam que aqui Aqualtune era africana, era princesa importante, rei do Congo era seu pai, homem muito preponderante, e por isso era criada como parte bem reinante. Lá no Congo era princesa,
pois vivia tal e qual, mas haviam outros reinos, dos quais Congo era rival, e por isso houve guerra com desfecho vendaval. É um sentido figurado, né, o vendaval. Na disputa dessa guerra, o seu pai foi derrotado e vendidos como escravos. Foi seu reino humilhado, mais de 10.000 lutadores também foram enjaulados. Então, as três primeiras estrofes, né, do cordel já diz um pouquinho, responde a questão 1, né? Que a questão 1 a fonte 1 é um cordel, escrito pela poetisa Jaride Arraes. Sua obra é conhecida por relatar histórias de mulheres, né? E o cordel retrata a história de Aquatune, princesa africana que foi escravizada e trazida para o Brasil, assim como o funcionamento do sistema de escravidão. Aponte os trechos que tratam da escravidão na África. Então, vejam, lá nas 3 primeiras estrofes, retrata esse tipo de escravidão, que ainda é diferente da escravidão que vai surgir com os europeus, né? Então, assim, dívidas, como eu disse, guerras. Então, os perdedores acabavam, muitas vezes, se tornando escravos, né? Só que, às vezes, eles tinham até uma boa... quando tinham sorte, né? Às vezes, eles podiam casar, eles, às vezes, podiam ter uma condição de vida semelhante com a dos povos, né? Que eles iam viver. Não vai ser como a escravidão que vai acontecer aqui no Brasil, né? No período colonial. Aqui vai ser já o negro, né? A negra, o escravo africano que vai vir lá da África para cá, ele vai ser um objeto, né? Eles não vão nem... É como não fosse o ser humano, eles vão ser maltratados, né? Então, aqui então na fonte, na questão 1, se trata aí dessas primeiras estrofes do poema. Na segunda fonte, fala um pouquinho do que eu já comentei aqui com vocês, que fala dos tempos antigos, né? Os homens já eram escravizados, né? E a maior fonte de escravos, como está aqui, sempre foram as guerras, né? Eles se tornavam prisioneiros, que aí trabalhavam para os outros povos, podiam ser vendidos, né? Mas tinham outras razões também, que aqui no finalzinho do texto vai falar, né? Às vezes, se ele cometesse um crime, né? Ou ele deixasse de pagar alguma dívida, ou até mesmo para poder sobreviver, aí ele podia se tornar um escravo, né? Ele podia se tornar um escravo. Então, aqui, aí vem a questão 2. O conceito de escravidão precisa estar ligado à sua historicidade, pois ocorreram diferentes formas de escravidão durante a história, diferentes abordagens. Defina o conceito de escravidão. Bom, o que seria então a escravidão, né? A escravidão, ela é uma forma de exploração de um outro indivíduo, né? A exploração do outro indivíduo, que esse indivíduo, ele é considerado inferior, né? Então, é como eu tivesse o direito de ter o outro, porque o outro é inferior e eu sou superior. É essa mentalidade que está por trás da definição de escravidão, né? Então, repetindo, a escravidão seria uma forma de exploração de alguns indivíduos considerados inferiores, subordinados a outros indivíduos ou grupos que são considerados superiores, né? Então, esse seria o conceito de escravidão, é você, né, achar que tem o direito sobre uma outra pessoa, né? Mesmo ela também sendo um ser humano, mas é claro,
aí inventa uma ideia, né, de que ele é inferior e a pessoa é superior, então que dá o direito de você ter aquele indivíduo, né, para você, né? Enfim, então é nesse sentido a questão 2. Aí vem a questão 3. As pessoas escravizadas eram consideradas mercadorias, faziam parte de uma dinâmica comercial. A partir das fontes 1 e 2, aponte as diferenças da maneira de escravização na África e no Brasil colonial. Bom, isso também comentei já com vocês. Na África, a fonte de escravos eram as guerras com os prisioneiros, né? Então, eles eram colocados para trabalhar ou eles podiam ser vendidos. Então, a escravidão na África, ela é antiguíssima, né? Então, ela já acontece há milhares de anos, muito antes da chegada dos europeus na África, né? Então, ela já existia. Só que era uma escravidão que ela se dava por conta né, por conta de guerras, né? Se tornava prisioneiro e aí ele tinha uma obrigação de trabalhar para aquele povo que tinha ganhado a guerra, que era vencedor, que foi vencedor na guerra. Bom, e no Brasil a escravidão, como eu disse, o sentido de escravidão moderno, a partir do século XVI, ou seja, a partir de 1530, sobretudo, quando eles começam a vir para o Brasil para trabalhar na cana-de-açúcar, a escravidão ela passa a ser uma prática comercial. Então, ela passa a ser uma prática comercial muito lucrativa. Então, vai ser como fosse um grande negócio, né? Ter escravos, né? Capturar escravos, né? Quem capturava geralmente eram os povos mesmos africanos, que depois vendiam para os europeus, e esses africanos, eles vinham em navios, né? Que ficou conhecido como navios negreiros, para a América, né? Para o Brasil, para Cuba, e para os outros países também. Então, assim, passa a ser uma prática lucrativa. E na escravidão antiga não tinha lucro, ele ia trabalhar para o outro povo, né, vencedor. Mas não tinha questão de lucro. Na escravidão moderna tem essa questão do lucro, né? Então, passa a ser uma prática muito lucrativa. E eles, então, assim, os escravizados eram vistos como mercadorias, né? Como objetos, como eu disse, né? Então, essa é a diferença, né? Entre a escravidão antiga que existia com a escravidão que a gente chama de escravidão moderna, né? Então, assim, o escravo passa a ter um valor comercial. E antigamente não tinha esse valor, ela ocorria por conta das guerras, né? E aí vem a questão 4. A história de Aqualtune pode ser considerada representativa do Brasil colonial? Como assim, né? Sim, ela representa o Brasil colonial. Por quê? Porque ela primeiro era uma princesa no Congo, né? Que após o reino dela, do pai dela, perder uma guerra, ela vai ser aprisionada e vendida e transformada em escrava. E aí ela vai ser trazida para o Brasil. E aqui no Brasil, ela vai ser torturada, né? Ela vai se tornar uma escrava reprodutora. Olha que triste isso, né? Ela vai ser como uma escrava que vai ser responsável por ter outros filhos que vão dos filhos delas para serem também escravos, né? E assim, só que ela consegue, né, fugir para o quilombo. O quilombo eram meios de resistência que os escravos encontraram. Então, eles iam para o meio do mato, né? E ali eles formavam uma comunidade, né, entre eles. E ali eles plantavam, ali eles sobreviviam e podiam manter as suas tradições culturais. Então, a partir do momento que ela vai para o Quilombo dos Palmares, é um quilombo muito famoso, né, que existiu no Nordeste brasileiro,
aí sim ela passa a ser livre, né? E retomar as suas tradições, né? Então, assim, ela representa, assim, né, o Brasil colonial, porque aqui ela foi torturada, ela era uma escrava reprodutora, né? Então, ou seja, ela tinha que engravidar várias vezes para que nascessem os filhos delas para se tornar também já uns escravos. Só que ela consegue fugir, ela resiste, vai para o quilombo dos Palmares e ali ela consegue manter, lembrar das suas tradições, né, culturais, suas tradições milenares, né, e, e retomar essas atividades. Bom, é isso. Espero que vocês consigam responder as questões agora. Não estava muito fácil, viu? Tá um pouquinho difícil algumas as atividades, mas tem um lado bom também que aí vocês estudam, né? Depois eu vou postar para vocês um videozinho de um início de um filme que mostra no filme um pouquinho como que os escravos vinham para o Brasil, né? Como que era um pouquinho o navio negreiro, temido navio negreiro, né? Que ficou famoso no livro do Castro Alves, né? Que também tem esse nome, o navio negreiro, né? E, e depois eu vou postar para vocês no grupo um videozinho desse filme. É Amistade, o nome do filme. Amistade. É um filme muito impactante, ele é baseado em fatos reais. E então eu vou depois postar esse vídeo para vocês terem noção de como era horrível o tratamento desses escravos, né, desses homens e mulheres que vieram da